Daqui exatamente a 13 segundos vai começar o espetáculo. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Antirregimental, não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Está aqui se não lhe dou a parte. Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia. É 26, Silvio Santos. No que tange à Constituição, a nação mudou. Quais são as regras que o PT preconiza para a presença do capital estrangeiro? Hoje eu conheço o Brasil muito mais do que eu conhecia ontem. Construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Meu nome é Enéas! Bom, gente, a gente começou esse vídeo mostrando alguns dos principais candidatos à campanha eleitoral para a presidência da República de 1989. Destacamos aí, né, o Enéas, o Silvio Santos, o Mário Covas, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Ulisses Guimarães, o Brizola e o Fernando Collor de Mello, que é quem vence. Fazia muito tempo que a gente não votava para a presidência da República e muitos foram os candidatos. Muitas eram as propostas e ninguém sabia exatamente como seria o Brasil. Porque a gente tinha acabado de sair da ditadura militar e vários partidos queriam assumir o poder, queriam ocupar aquele vazio de poder que poderia existir a partir do fim da ditadura militar. Portanto, foram muitos os candidatos ali. Quem vai vencer essa eleição, a partir do destaque de 3 deles, que é o Leonel Brizola, o Lula e o Collor, vai ser o Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás no poder. Vamos ver o que acontece aqui. Nas eleições de 1989, o Collor venceu, recebeu um amplo apoio dos setores conservadores das elites dominantes e das classes médias, assustadas com a propaganda anticomunista aplicada principalmente contra a candidatura do Lula, do PT. Sempre houve um medo muito grande dessa palavra, comunismo, socialismo, aqui dentro do Brasil. Vale destacar também que o Collor se apresenta como o inimigo dos corruptos e como um símbolo da modernidade, tanto econômica como na política também no Brasil. E ele consegue convencer o grande público disso. E no seu governo, logo no início, o Fernando Collor de Mello já apresenta essa sua cara renovadora. Ele mesmo pertence ao PRN, Partido da Renovação Nacional, ou seja, ele não é nenhum daqueles políticos tradicionais que ainda sobraram da ditadura militar e nem aquela esquerda radical que fazia oposição naquele momento, como o Leonel Brizola ou o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele representa o novo, até mesmo o nome do partido dele é isso, certo? Logo no começo nós vamos ter o Plano Collor, que por sua vez vai ser o primeiro plano neoliberal da história do Brasil, e para isso vale destacar que no ano de 1989 nós tivemos aí o início do fim da Guerra Fria. Por quê? Nós tivemos no ano de 89 a queda do Muro de Berlim. Parecia que o capitalismo tinha conseguido chegar ao seu auge, ou seja, derrotando o seu maior inimigo, que era o socialismo. Portanto, ele estava consolidado. Fernando Collor de Mello vai ser o responsável por trazer a consolidação do capitalismo para o Brasil a partir de um plano neoliberal. Dentro dessa lógica do plano neoliberal, nós vamos ter também uma enorme abertura econômica no Brasil, como característica desse neoliberalismo. Essa abertura econômica a gente nota a partir dos investimentos de dinheiro estrangeiro, investimento internacional, e também a partir da entrada maciça de produtos importados na nossa economia. A ideia do Collor era trazer esses investimentos para o Brasil para que a economia crescesse e, ao mesmo tempo, abrir os mercados brasileiros para a concorrência de produtos importados, forçando a indústria nacional a baixar os seus preços e também a se modernizar. Dessa maneira, ele iria combater o maior mal da economia do Brasil, que era a crise inflacionária. Vale dizer também que esse plano veio acompanhado de uma alta significativa dos juros, justamente para inibir o consumo e combater também a inflação. Tudo bem? Bom, nós vamos ter a substituição da moeda cruzado pelo cruzeiro, a fim, evidentemente, de promover novamente a tentativa de um equilíbrio econômico no Brasil. Equilibrar as riquezas reais, as reservas, as riquezas reais, o lastro da moeda do Brasil, com a moeda e com a economia mesmo do Brasil. Ou seja, colocar uma nova moeda em circulação é uma ferramenta eficiente na busca desse equilíbrio econômico. A gente vai ter uma série de privatizações, lembrando que essas privatizações elas devem ser inseridas dentro de uma lógica neoliberal, ou seja, as empresas estatais deverão ser privatizadas dentro de uma lógica neoliberal aqui no Brasil. Um exemplo de privatização que nós vamos ter no governo Collor vai ser a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, fundada pelo Vargas lá atrás, vai ser privatizada no governo Collor. E nós vamos ter o confisco
de contas, confisco de depósitos bancários, contas correntes, conta poupança, investimentos bancários. Isso daqui vai fazer com que o Fernando Collor de Mello perca quase todo o apoio que ele tinha, que conquistou nas eleições e no início do seu governo. Por quê? Porque evidentemente ninguém quer ter o seu dinheiro confiscado. A ideia de se confiscar o dinheiro era justificada para organizar a economia do Brasil e dificultar o consumo. Dificultando o consumo para resolver o problema da inflação. A grande verdade é que o resultado desse plano Collor vai ser um enorme fracasso. Por que ele vai fracassar? Porque ele vai gerar uma enorme crise inflacionária. Nenhuma das medidas tomadas por ele resolveu a inflação. O problema da inflação no Brasil, pessoas, é estrutural. É importante destacar isso. É um problema na estrutura econômica do Brasil, na estrutura monetária do Brasil. A inflação vai ser resolvida quando toda a estrutura monetária for resolvida, que vai ser no caso lá na frente com um plano real, um plano que não é heterodoxo, e sim ortodoxo, como nós vamos entender quando a gente estudar o plano real. Enfim, de qualquer forma, a gente tem uma recessão econômica terrível depois do plano Collor. Nós vamos ter uma crise política onde o Collor perde todo o seu apoio em função principalmente de uma série de denúncias de corrupção. E sobre essa crise política a gente vai falar melhor no próximo vídeo. Ok, pessoal? Até lá!